Oi, pessoal, tudo bem? Professor Marcos falando. Nós vamos continuar hoje as nossas correções, as videoaulas sobre o nosso caderno Aprender Sempre, né? Estamos quase finalizando aí as nossas sequências do volume 1. Então, nós vamos hoje fazer a aula 3 e 4, e essas aulas elas tratam do conjunto dos números irracionais, que a gente já falou um pouquinho na aula passada, e explorando o número π. Então vamos ver aqui os objetivos da aula, certo? Os objetivos são reconhecer a existência de segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por um número racional. Então a gente vai verificar que dá para a gente construir segmentos de reta que não podem ser representados por números racionais. Segundo aqui, reconhecer números irracionais em situações de medição. Então a gente vai ter alguns tópicos onde a gente pode encontrar medidas que não têm um valor racional. Aproximar um número irracional por números inteiros irracionais. Então a gente vai também aprender a fazer aproximação quando necessário para poder representar um número irracional. Nesse primeiro exercício, né, ele fala do número π. Então, para quem nunca ouviu falar do número π, que é esse símbolo aqui, ó, que vocês estão vendo aqui em cima, eu vou explicar um pouquinho, certo? Através da nossa circunferência. Então, aqui vocês veem a figura que é a circunferência, no caso, essa linha vermelha que vocês veem, chama-se circunferência, certo? Isso representa o comprimento da circunferência. Então, quando você dá uma volta inteira, por exemplo, partindo do ponto A e retornando até o ponto A, você fez uma volta na circunferência. Isso vai ser o comprimento dessa circunferência, certo? Normalmente é representado pela letra C, tudo bem? O diâmetro é o que sai do ponto A, atravessa pela linha azul, passando pelo centro C da circunferência e chega até o ponto B, certo? Então você vai ter aqui que desse espaço da linha azul é chamado de diâmetro. Lembra que tem que passar pelo centro da circunferência, tá? Aqui está centro C, mas considera como se fosse centro O, de origem, tudo bem? Então, diâmetro. O diâmetro, normalmente, a gente denomina pela letra D, certo? Então, da onde surge o nosso número π, que é um número irracional, que faz parte aqui da nossa circunferência? Ele vai surgir da divisão entre o comprimento, que é a parte da linha cor-de-rosa, dividido pelo diâmetro, que é a parte da linha azul, certo? Então, aqui, o π ele pode ser representado através dessa seguinte formulazinha, né? C dividido por D, certo? Então você encontra aqui o nosso valor de π, né? E todas as vezes que você fazer medições através de circunferências, né, de diferentes objetos, você vai encontrar o valor do π praticamente igual. Então é isso que vocês vão fazer nessa tabela dessa página 96 na casa de vocês. Vocês vão pegar objetos diferentes e vão colocar o nome aqui. Por exemplo, pode ser uma lata de refrigerante? Pode. Uma lata de leite? Pode ser a boca da lata do lixo? Pode ser a boca da lata do lixo? Que mais que pode ser? Pode ser a tampa da maionese? Então você vai pegar objetos diferentes na sua casa para você fazer esse exercício, certo? Aqui são só alguns exemplos que você pode pensar, mas tudo que você tiver que for redondo, né, com no caso a circunferência que der para você medir, você pode usar para completar essa tabela. Então você vai medir o comprimento da circunferência, como eu falei, é essa parte cor-de-rosa, que é a parte em volta. Para fazer isso, você pode usar uma fita métrica, por exemplo, porque a régua normalmente ela não é dobrável, né? Tem até algumas que
se entortam, né? Que são de borracha, né? Mas as que não são maleáveis, de plástico duro, não dá para você medir circunferência de coisas que são redondas, né? Da lata, da boca do lixo, etc. Então você pode usar uma fita métrica ou uma trena, aquele instrumento de medida mesmo, certo? Outra coisa, você pode medir o diâmetro, sempre marcando um ponto de um lado e um ponto do outro. Lembrando que tem que passar sempre pelo meio aqui, ó. Então tenta o máximo possível alinhar de forma que a sua fita métrica passe pelo centro aqui da circunferência. Se você passa muito fora do centro, por exemplo aqui, aí já não é diâmetro. A gente não chama essa linha que eu criei aqui de diâmetro, chama de corda. Tudo bem? Então o diâmetro tem que passar pelo centro da circunferência e atravessar até o outro lado. Depois que você anotar aqui, então, o comprimento da sua circunferência aqui, você anotar o diâmetro da sua circunferência aqui, você vai fazer a divisão entre esses valores. Vai pegar o valor que você anotou da circunferência. Vamos colocar aqui C, né? E vamos colocar aqui D. E aqui você vai fazer essa razão, essa divisão entre as duas. C dividido por D. E você vai encontrar o valor aproximado de π. Eu peço que vocês coloquem até a segunda casa decimal. Então, depois da vírgula, conta 2 casas e coloca o valor aqui. Tudo bem? Depois que você realizar a divisão na sua casa. Vocês vão ver que todos os objetos que vocês escolheram na casa de vocês, eles vão estar mais ou menos dando o mesmo valor de π. Certo? Se você mediu direitinho, o valor que vai aparecer aqui nessa coluna vai ser praticamente o mesmo, mudando algumas casinhas decimais, que são as imprecisões de medida, certo? E o valor aproximado que vocês vão encontrar para π é 3,14. Esse é o valor que a gente usa originalmente como aproximação do número π. Então, toda vez que você for fazer alguma conta de área, de comprimento de circunferência, você vai utilizar essa aproximação para o número π. Faça aqui as dos objetos para você ver que vai chegar num valor bem parecido com esse 3,14. Tudo bem? Então, depois que você criar, mande lá no Google Sala de Aula a foto dos objetos que você tentou, tá bom? Vamos ver aqui. Desculpe, o exercício 2 aqui eu não falei, né? Vamos falar do exercício 2. Então, o exercício 2 é a relação, né, que existe entre esses valores que você encontrou, que foi exatamente o que eu falei, né? Referente à aproximação do número π. Você vai perceber que essa razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro vão gerar números próximos de 3,14, ok? Então, repare e escreva aqui quais são os valores e se eles estão aproximados ao valor original que a gente usa como aproximação do número π, beleza? Vamos para o número 3 aqui agora. O número 3, ele já está pedindo para você realizar alguns cálculos, era da página 97, né? E aí ele fala assim, se uma circunferência tem 5 centímetros de raio, quanto mede o seu comprimento? Utilize o π valendo 3,14. Então vamos lá. Ó. Se a gente tem uma circunferência e nessa circunferência o raio é 5, o que significa raio da circunferência? Significa o espaço do centro da circunferência até a borda dela. Então o raio da circunferência vai ser essa distância aqui, do centro até a borda. A gente chama ele de R, certo? R minúsculo. E aí ele fala o seguinte, ó, se uma circunferência tem raio 5 centímetros, então eu já sei que o R é igual a 5 centímetros. Quanto mede o seu comprimento? Então vamos lá, a gente já descobriu que se o raio é metade do caminho, eu sei que se eu completar tudo passando pelo centro, eu tenho 2 vezes o valor do raio, que é a mesma coisa que o diâmetro. Então eu sei que o diâmetro vale 2 vezes o raio, certo? Ou seja, o diâmetro vai ser 2 vezes 5. Então a gente vai encontrar um diâmetro valendo 10 centímetros,
certo? E a gente viu lá na tela anterior que a gente tem uma formulazinha para encontrar o número π, né? Então, quando a gente fala do número π, a gente fala que ele é a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro da circunferência, certo? Então, veja bem, se você quer descobrir o comprimento, que é o valor do C aqui, ó, você já sabe o diâmetro e você já sabe o π. Então, vamos substituir esses valores. Vai ficar assim, olha só. O π vale 3,14. O comprimento é o que eu quero descobrir, então eu vou deixar ele aqui em formato C, que é a incógnita, né, que eu vou descobrir. E o diâmetro vale 10. Agora, repare o seguinte, o que está multiplicando, o que está dividindo aqui no comprimento vai passar para lá multiplicando, que é o inverso, a operação inversa que a gente está fazendo aqui, certo? Então, nós teremos 10 vezes 3,14. E aí a gente vai chegar na conclusão que o comprimento da circunferência é 31,4 centímetros aproximadamente, certo? Então, aqui a gente usa uma aproximação. Por que que a gente usa uma aproximação aqui? Porque a gente não está usando o valor de π de maneira integral, a gente está usando uma aproximação do número π, certo? Então a gente pode falar que aproximadamente o comprimento, ou seja, a volta completa nessa circunferência, vale 31,4 centímetros. Vamos ver aqui o item B? O item B diz assim: em um passeio de veleiro, o condutor dá a volta no lago no formato circular, que tem 3.140 metros de comprimento. Qual é o valor do diâmetro desse lago? Então, novamente, ele já te deu, ele já sabe o valor, a gente já sabe que o valor da aproximação do π está dado aqui em cima, 3,14. E a gente sabe que a formulazinha é comprimento dividido por diâmetro. O comprimento já foi dado nesse exercício, então a gente vai usar as substituições que a gente conhece, certo? O π vale 3,14, o comprimento vale 3.140 metros e o diâmetro é o que ele quer descobrir, certo? Novamente a gente vai fazer a inversão agora, ó. O D que está dividindo, ele vai passar para lá multiplicando. E o que está aqui, no caso que é o π, né, vai multiplicar no D, vai passar dividindo. A gente vai fazer a inversão aqui. Então vai ficar assim, olha só. D é igual a 3.140 dividido por 3,14. Certo? E aí você vai descobrir, né, que você tem aqui duas casas decimais, você tem um valor aqui também inteiro, né, e se aproximam, né? Repara que o começo do número é idêntico. Então a gente sabe que se a gente multiplicar por 1.000 esse valor aqui, ou o π, a gente vai encontrar o 3.140. Logo, o diâmetro é igual a 1.000. Por quê? Por que 1.000 metros? Porque 1.000 vezes 3,14 vai dar 3.140 metros, que é o comprimento total do lago. Tudo bem? Então, ou seja, esse lago é redondo, assim, né? Tem a circunferência. A volta completa em volta do lago é 3.140 metros, né? Se eu der a volta completa. E o diâmetro, ou seja, atravessar o lago de um lado para o outro, passando pelo centro, esse diâmetro vale 1.000 metros. É o que a gente descobriu nesse exercício. Tudo bem? Seguimos adiante, então. Agora nós vamos falar da aula 5 e da aula 6, que são conjuntos dos números reais, né? Recordando o que a gente viu um pouquinho na aula passada sobre o conjunto dos naturais, números inteiros, racionais e irracionais. Observa que a gente tem aqui alguns objetivos para cumprir nessa aula, né? Comparar e compreender as diferenças entre os racionais e os irracionais. Escrever um número irracional na forma decimal e perceber que o resultado será uma dízima não periódica. Localizar números na reta numérica. Então, temos 3 objetivos para essa aula. Nós vamos
tentar cumprir esses objetivos através dos exercícios propostos. Vamos lá? Número 1 aí, você tem: verifique se as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas e corrija as falsas. Então vamos lá. Você tem aqui a primeira afirmação. A afirmação não é uma pergunta, certo? É uma afirmação. Ele está dizendo que isso acontece. E aí você vai dizer se isso é uma frase verdadeira ou se isso é uma frase falsa, certo? Então vamos lá. O número -4 é natural. O que a gente viu lá na aula passada sobre os números naturais são números que a gente aprende a contar. Nenhuma criança aprende a contar usando números negativos, certo? Então, de fato, essa afirmação é falsa. A gente sabe que ela não pode ser verdadeira, porque nenhuma criança aprende a contar usando números negativos, né? E a gente sabe, então, que os números naturais, eles são a partir do zero, crescem de uma em uma unidade infinitamente, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Não tem fim, são infinitos, então o -4 não faz parte desse conjunto dos números naturais, certo? Então, o -4 é uma afirmação falsa. Por quê? Porque o -4 não pertence ao conjunto dos números naturais, certo? -4 não pertence ao conjunto dos números naturais. Ah, mas então em qual conjunto ele pertence? Ele pertence ao conjunto dos inteiros. Lembra? Quando a gente começa a falar de dívida, né? Falar de números que faltam, então a gente tem o conjunto dos números inteiros, tudo bem? Vamos lá. Item B. O número 0 está contido no conjunto dos números inteiros. Então, vamos lá. Olha essa afirmação. Ele está dizendo que a gente tem o conjunto dos números inteiros. Vamos colocar aqui um círculo representando o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, certo? Quem está dentro desse círculo? Todos os números inteiros. O 0 é um número que está aqui dentro? Sim, o 0 é um dos números que está aqui dentro. Inclusive, a gente sabe que tem de 1 em 1, né? 0, 1, 2, 3 positivos, e também tem a parte negativa, onde você tem o -1, -2, -3 e assim por diante. Então, esse conjunto, ele tem o 0 dentro. Portanto, essa afirmação é uma afirmação verdadeira. Por quê? Porque o 0 pertence ao conjunto dos números inteiros. Vamos ver o item C? O item C, você tem o conjunto dos números racionais pertence ao conjunto dos números inteiros, certo? Vamos lá. Ah, gente, estou vendo aqui que essa palavra contido, ela não tá legal de ser usada aqui, certo? Por quê? Porque contido a gente só usa de um conjunto para o outro, né? Pertencer é o que a gente usa para elemento. Então, se a palavra aqui for pertence, o 0 pertence ao conjunto dos números inteiros. Se não, como eu estou vendo que essa palavra é contido, torna essa afirmação falsa. Por quê? Porque contido a gente só usa de um conjunto para o outro. Por exemplo, o conjunto dos números naturais está contido, ou seja, todos os números naturais estão contidos dentro do conjunto dos números inteiros. Então, olha só como uma palavrinha pode mudar o sentido da sua afirmação. O 0 pertence nos inteiros, certo? Se a palavra fosse pertence, essa afirmação era falsa, tudo bem? Aliás, verdadeira, né? Agora, como ela é contido, a gente tem que essa afirmação é falsa, tudo bem? Por quê? Porque um número não pode estar contido, ele está pertencente, ele pertence a um conjunto, beleza? Então, vamos ver o item C agora. No item C, você tem o conjunto dos números racionais, ó, pertence. Lembra que entre conjuntos a gente tem que usar contido e não contido, certo? Então, como ele está falando pertence, a gente vai colocar que é falsa já. Por quê? Porque pertencer entre relação de conjuntos não existe. Só tem contido e não contido.
Então a gente sabe que essa afirmação é falsa por esse motivo, por essa palavrinha aqui. Se tivesse contido, a gente também tinha que essa afirmação era falsa. Por quê? Porque os racionais, eles são maiores, eles têm mais números do que os números inteiros. Por quê? Porque lembra quando eu fiz o desenho lá na aula passada, a gente fazia aqui o Z, o N está aqui dentro, né, do Z, e aí o Q está aqui fora, ou seja, o conjunto dos números racionais, ele abrange os naturais e os inteiros, ou seja, não pode ser o contrário, os inteiros não podem estar para o lado de fora. Por quê? Porque eles têm menos números, enquanto os racionais têm todas as frações, os números decimais. Portanto, esse conjunto aqui tinha que ser assim a frase, ó, o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. A frase seria essa, para a frase ficar correta, certo? O conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Aí seria verdadeira essa frase, beleza? Se não, continua sendo falsa, ok? Depois que a gente já corrigiu aí, então esses 3 itens, vamos para a próxima página. Na próxima página você tem a dízima periódica 0,33333 infinitos, pontinhos, né? Está contida no conjunto dos racionais e dos reais. Essa daqui é verdadeira, né? Por quê? Porque a gente sabe que o conjunto dos números racionais tem essa dízima aqui dentro, que a gente pode escrever inclusive como 0,3 barra, como a gente viu na aula passada, né? Porque a barrinha representa a repetição infinita daquele período de repetição, que é o número 3 no caso. E os números reais são os únicos, é o universo a qual pertence o conjunto dos racionais e o conjunto dos irracionais. Então lembra que eu tinha feito na aula passada esse desenho e a gente percebeu que aqui fora dos racionais estão todos os números que são irracionais, como se fosse o mar aqui e o racional fosse a ilha. Então, na parte do mar, a gente tem os irracionais. Na parte da ilha, a gente tem os racionais. E todos eles estão dentro de um universo, que é o conjunto dos números reais. Portanto, essa afirmação é verdadeira. Ok? Agora vamos perceber o item E. A afirmação, então, é verdadeira. Item E. No item E você tem a raiz quadrada de 2 pertence ao conjunto dos números inteiros e ao conjunto dos números irracionais. Isso é falso, né? Porque, como eu já disse, a ilha não se mistura com a água. O que está na ilha está na ilha, o que está na água está na água. Então, quando você olha aqui para a nossa representação de conjunto racional e irracional, lembra que aqui o retângulo está representando todos os números que são números reais, certo? E os números irracionais estão aqui, ó, nessa parte de fora do conjunto dos números racionais, que estão aqui dentro dessa ilha, né? Então essa ilha é a ilha dos racionais, número que identifica pelo símbolo Q, certo? Então, dentro do símbolo Q, você tem quem? Você tem os inteiros, todos os números inteiros estão aqui dentro, representados pelo símbolo Z. E dentro dos inteiros ainda você tem os naturais, que são representados pelo símbolo N. Ou seja, todo mundo que é natural, inteiro e racional está dentro dessa ilha. Todo mundo que é irracional está fora dessa ilha. Mas todos estão dentro do conjunto dos números reais, certo? Então, ele está falando o seguinte, ó, que a raiz quadrada de 2, ela está dentro dos inteiros, mas ela também é irracional. Não tem como, né? Porque se ela é número inteiro, ela está aqui dentro da ilha. Ela não pode estar ao mesmo tempo fora da ilha, certo? Então, nesse caso, essa afirmação é falsa. A verdade dessa afirmação é que ela é somente um número irracional. Então, se você tira lá a raiz quadrada de 2, você vai encontrar um número irracional, que não tem repetição conhecida, que não tem período de repetição
como essa dízima aqui do exercício anterior, por exemplo. Vai ser números que são infinitos e não tem um padrão de repetição. Portanto, é considerado como um número irracional, porque a gente não consegue escrevê-la através do uso de uma fração. Tudo bem? Então vamos ver o item F. No item F você tem o número 3,1415965359. Repare que é o início do nosso número π, né? 3,1415 você já pensa no número π, certo? Pertencente ao conjunto dos racionais e no conjunto dos números irracionais. Como eu falei aqui em cima, ó, é impossível um número estar dentro da ilha e fora dela ao mesmo tempo, certo? Quem está dentro, quem está fora, está fora. Então, quem é racional, é racional. Quem é irracional, é irracional. Não dá para misturar. Não dá para um número ser racional e irracional ao mesmo tempo. Tudo bem? Nesse caso, como você vê um padrão de repetição infinito e que não tem aqui um padrão concluído, por exemplo, esse aqui a gente sabe que vai ser sempre 3, 3, 3, 3, 3, não vai mudar. Agora, esse aqui, depois desse 9, a gente não sabe que número vem. Não tem um padrão bonitinho. Então, a gente sabe que é um número irracional. Quando não tem padrão, o número é irracional. Beleza? Então, nesse caso aqui, a afirmação também é falsa, né? Por quê? Porque não tem um número que é irracional e irracional ao mesmo tempo. Beleza? Seguindo adiante, agora nós temos aí no exercício 2, você tem que identificar qual número se refere a cada tópico e construir uma reta numérica localizando esses números na reta, certo? Então vamos pensar aqui em todos esses pontos, A, B, C, D, E, F, e vamos colocar eles aqui distribuídos na nossa reta numérica, tudo bem? Então, o posto, olha lá, o posto do número 2. Lembra que quando a gente fala de oposto, a gente está falando do número que tem a mesma distância do zero, só que do lado contrário. Então, a gente sabe que o 2 tem o oposto menos 2, certo? Então, quem é o ponto A? O ponto A vai estar marcado aqui, ó, no menos 2. Esse é o meu ponto A. O ponto B, 1/6. Está falando que é positivo, porque não está dizendo aqui na frase que é menos 1/6, né? Então, a gente sabe que o número é positivo. É essa fração que eu estou representando. Então, essa fração ela vai estar representada aqui no primeiro quadradinho. Por quê? Porque se vocês repararem, nós temos 6 quadradinhos até o número 1. Então, o primeiro vai ser 1/6, o segundo vai ser 2/6, o terceiro vai ser 3/6 e assim por diante. Até você chegar no 6/6, que 6 dividido por 6 dá 1, exatamente. Certo? Então, nós temos aqui no primeiro quadradinho o ponto B, que é o ponto 1/6. Vamos ver agora o ponto C. No ponto C, ele está pedindo a terça parte. O que é terça parte? É você pegar alguma coisa e dividir por 3, certo? Então, eu vou pegar quem? Vou pegar o 27 e dividir por 3, porque a terça parte é do 27. 27 dividido por 3 dá 9. Então aqui no número 9, nós temos o nosso ponto C. Está lá na frente, ponto C. Vamos ver o ponto D. O ponto D, ele está pedindo para você fazer a quarta parte de um número que é negativo. Então, a quarta parte é você dividir por 4. Então, você vai pegar o 16 e dividir por 4. 16 negativo, menos com mais dá menos. 16 dividido por 4 dá 4. Então, menos 4. Ou seja, o valor aqui, menos 3, menos 4. Você vai marcar aqui no menos 4 o ponto D. Pensando agora no ponto E. O ponto E pede para você fazer o cálculo da raiz quadrada desse número. Então, a gente sabe que raiz quadrada é você pensar num número que você multiplica por ele mesmo e dá esse próprio número aqui, certo? Então, repare, se você esquecer da vírgula, você tem o número 625. E você sabe que a raiz quadrada de 625 é 25, porque 25 vezes 25 dá
dá 625, perdão. Então, se você tem duas casas decimais aqui, aqui você vai ter uma casa decimal, porque quando você multiplica 2,5 vezes 2,5, você vai gerar duas casas decimais conforme o resultado aqui, ó. Então, a gente sabe que se você pegar 2,5 vezes 2,5, vai dar 6,25. Portanto, o 2,5 é a raiz desse número. Então, a gente vai olhar aqui, o 2,5 está na nossa reta, na metade do caminho entre o 2 e o 3, certo? Então, eu vou contar 1, 2, 3 quadradinhos, e aqui será marcado o nosso ponto E, que é a raiz quadrada de 6,25, que é o 2,5. Tudo bem? Vamos ver o ponto F. O ponto F você vai usar a mesma estratégia do que o ponto E, é tirar a raiz quadrada do número, né? Esquece o decimal dele por enquanto. A gente sabe que, pensando só no 25, a raiz quadrada é 5. Só que como tem duas casas decimais, o resultado precisa ter só uma casa decimal. Por quê? Porque 0,5 vezes 0,5 vai gerar o resultado que você espera, que é 0,25. Logo, a raiz quadrada de 0,25 é 0,5. Portanto, você vai marcar ela entre o 0 e o 1, né? Na metade do caminho entre o 0 e o 1. Ou seja, ela está aqui, ó. O ponto F, então, está aqui na metade entre o 0 e o 1. Ok? Bom, aprendemos aí nessa aula, então, um pouquinho sobre o número π, sobre as partes da circunferência, que fala do raio, do comprimento e do diâmetro, né? Aprendemos a calcular o comprimento, o diâmetro de circunferência, realizamos aí a marcação, né, de números que são irracionais, irracionais, em cada conjunto pertencente a eles, né? A gente viu também que fizemos a parte de verdadeiro ou falso com relação a conjuntos e a colocação de pontos, né, na reta numérica. Lembrando que esses pontos aí que estão aqui colocados, todos eles são pontos que pertencem ao conjunto dos racionais. Não teve nenhum ponto no formato irracional aqui que a gente colocou nesse último exercício. Tudo bem? Espero que tenha ficado um pouquinho mais clara essa ideia para vocês. Caso tenham dúvidas, coloquem lá no Google Sala de Aula para a gente seguir sempre evoluindo um pouquinho em matemática, tá bom? Muito obrigado pela atenção até aqui e até mais.